Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias e Jotão, Acais, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Porque aí a Judá e a Israel é que nesse tempo já tinha havido a divisão. Judá no sul e Israel no norte. E esse profeta é profeta de Israel, no norte. Ok? Segundo versículo. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruamá, pois não mais mostrarei amor com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-lo. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. Eu lhes concederei vitória, não pelo arco, nem pela espada, ou por combate, não por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ammi, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, e que nessa noite todos nós saiamos daqui um pouco melhor do que entramos, no nome de Jesus, amém. Amados, quantos aqui já quebraram alguma coisa em casa? Levante a mão. Eu já quebrei várias. Mas o que nós quebramos, muitas vezes, dá para consertar. Se quebramos uma cadeira, nós podemos pegar prego e bater na cadeira e ajeitar a cadeira. Não é isso, Lloyd? Se quebramos uma louça, não é? Talvez não fique igual, mas dá para colar ali. Se quebramos, não é, um osso da perna, o médico pode nos ajudar e aquele osso pode ficar da mesma forma. Não é verdade, irmãos? É fácil ajeitar essas coisas, ou relativamente fácil ajeitar essas coisas. Mas o relacionamento é difícil de consertar. Porque nós não tratamos ali com vidro, nem com madeira, nem com osso. Nós tratamos com pessoas. E é muito difícil consertar. E nesse texto aqui, ele mostra dois relacionamentos. O relacionamento de Deus e Israel e de Oséias e Gomer. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse texto aqui é uma novela criada por Deus para revelar o amor de Deus para Israel. Eu não concordo com esses autores. Eu vejo muito mais a verdade nesse texto de que Oséias foi e casou-se realmente com Gomer e teve filhos com ela. Porque aqui o texto mostra reis tanto de Israel como de Judá. Mostra que ela é filha de uma determinada pessoa. Então, eu não creio, irmãs e irmãos e amigos aqui, que aqui seja uma novela, uma parábola. Eu creio que aqui seja uma história real. E nessa história real contada aqui em Oséias, irmã Silvana Paula, nós temos
dois relacionamentos quebrados: o de Israel para com Deus e o de Gomer para com Oséias. E é difícil reparar relacionamentos. Reparando relacionamentos, é necessário que nós entendamos que para que um relacionamento seja restaurado, existe trabalho, porque é relacionamento pessoal e pessoas são diferentes. É necessário que Deus nos ajude sempre nesse relacionamento. E o primeiro ponto da nossa reflexão é: a pessoa mais forte deve tomar a iniciativa. Vamos ler todos esse texto, essa expressão, vamos lá? A pessoa mais forte deve tomar a iniciativa. Vamos ler o texto que está escrito também nesse texto aí. É um texto de Oséias 3, de 1 a 3. Diz assim: o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor da sua mulher, apesar dela ser amada por outros e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar que eles se voltaram para outros deuses e amaram os bolos sagrados e as uvas de passa. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais de prostituta, nem pertencerá a outro homem. Eu viverei com você. O que aconteceu aí? Oséias foi à procura de Gomer, que nessa época já estava sendo uma escrava pelas leis de Israel. E quem nos amou primeiro? Quem nos amou primeiro? Nós amamos a Deus ou Deus nos amou? Deus nos amou, Ele é mais forte, por isso que Ele nos amou. Oséias teve a iniciativa. Gomer virou uma escrava, mas Oséias foi lá e comprou aquela escrava. Esta é a mensagem central da Bíblia, irmãos. É o exemplo da vida de Jesus. Nós pecamos e o pecado merece a morte, mas Deus nos ama, que enviou o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Gomer estava perdida, nós estávamos perdidos. Oséias foi buscar e comprou Gomer. Deus veio nos buscar e pagou o preço para nos comprar. Agora a realidade é que a nossa compra depende de nós. Eu posso querer, Poliana, ser comprado, mas eu também posso querer não ser comprado. E essa talvez seja a nossa grande dificuldade. Na Segunda Guerra Mundial, irmãos, houve um piloto americano de guerra, estava num dos seus aviões, e esse avião foi baleado, e o avião, claro, que caiu, e ele ficou, irmão Joabe, 2 semanas esperando chegar pessoas para restaurar, recuperá-lo, e ele não tinha nem comida nem água durante 2 semanas. E depois que aquele homem foi achado e levado para o hospital, irmã Maria José, os repórteres americanos, que gostam muito desses fatos, foram lá para entrevistar e perguntaram a ele: Zeca, assim, como você aguentou 2 semanas sem comer e sem beber água? Ele disse: eu aguentei porque eu sabia que alguém estava me procurando. Eu quero dizer a você uma coisa: Deus está à sua procura. Amém. Deus está à sua procura. Saiba disso. Deus está procurando você. Deus está ao seu encalço. Deus está dizendo para você: meu filho, vem de volta. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Deus está sempre à nossa procura. Vamos repetir todos essa frase? Vamos lá, bem bonito. Deus está sempre à nossa procura. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E é interessante, em um texto da palavra de Deus, em uma parábola, é assim uma parábola, onde ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Esse pai tinha dinheiro, era rico. E o filho mais novo disse: pai, eu quero minha parte, eu quero ir viver a minha vida longe daqui. O pai não fez questão, deu a parte dele e ele foi embora. E aquele rapaz enfrentou muitas dificuldades. Quando ele vinha voltando com o discurso já preparado, interessante que o pai não deixou ele nem terminar o discurso que ele tinha preparado. Ele correu ao seu encontro, abraçou, beijou, colocou um anel no dele, sandália nos pés. Por quê? Porque aquele filho estava distante. E ele, então, recuperou aquele filho e fez para ele um grande banquete. Amados, o nosso relacionamento deve ser assim também. Se estamos distantes da nossa esposa, do nosso esposo, vamos dar uma chance para eles. Vamos oferecer para ele perdão. Vamos estender a mão para o mais fraco, mesmo sendo o mais fraco o ofensor. Mas voltando aqui para Oséias, olha só a situação de um profeta de Deus. Isso nunca vai acontecer comigo, eu só vou dizer aqui uma coisa, entendeu? Digamos se a minha mulher, que não vai acontecer isso com ela, me traísse, né? E fosse viver com outros homens, e eu tivesse que ir ao encontro dela para comprá-la, isso seria algo bonito para mim e para a igreja? Hein? Não, mas se Deus mandasse, eu faria. Eu faria. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a melhor coisa que existe. Quando Ele fala aos nossos ouvidos e coração, nós temos que obedecer. Ele foi lá e comprou a mulher. No verso 2 do texto que nós lemos diz: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Ele foi lá e comprou de novo Gomer para ele. Isso mostra exatamente o que nós precisamos fazer. E o que Deus está fazendo com Zé Norberto, Deus tem estendido a mão para ele, para puxá-lo de onde ele está. E com você também está aqui. Deus se preocupa com você. Deus ama você e Deus estende a mão para você. Em segundo lugar, irmãos, devemos usar o amor ágape. É um amor que não se interessa na troca do amado. Ou seja, é um amor que não está preocupado se a pessoa que ele está amando deve amá-lo de volta. E é interessante que em Romanos 11:35 diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Naquele belo hino que Paulo escreve no capítulo 11 de Romanos, quem deu a Deus alguma coisa? Tem alguém aqui que deu a Deus alguma coisa? Tem alguém aqui que deu a Deus alguma coisa? Não tem. Ele nos ama porque Ele quer nos amar. Nós amamos não porque outra pessoa merece ser amada, mas simplesmente porque ela precisa ser amada. Este amor é baseado não naquilo que outra pessoa é, mas naquilo que nós somos. Mas naquilo que nós somos. Entendendo o amor de Deus dessa forma, compreendemos quando Paulo fala que ele é o pior dos pecadores. Sabe por que Paulo disse que é o pior dos pecadores? Eu sou muito pior que ele. Mas olha só, digamos que lá onde eu moro tem um prédio bastante alto. E ao olharmos daqui, aqui é um pouco longe de lá, a gente não vê o prédio tão alto. Nós vemos o prédio um pouco mais baixo do que realmente ele é. Mas se eu vou me aproximando do prédio, a cada passo, a cada metro, a cada centímetro, eu vou vendo o tamanho daquele prédio. E ao mesmo tempo que eu vejo o tamanho do prédio, eu me vejo muito menor do que eu me via se eu estivesse aqui no São Francisco.
É nesse sentido que Paulo diz, porque Paulo tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele olhava e via um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão glorioso, tão potente. E ele se via tão miserável, tão pequeno, diante desse Deus tão tremendo. Diante desse Deus tão tremendo. A relação de Deus com Paulo era mais íntima do que de todos nós aqui juntos. E é esse tipo de amor que Oséias demonstra para com Gomer. Ela merecia o amor dele? Não. Ela não merecia o amor dele. Mas ele amou porque teve vontade de amar. Vontade de amar. Como dizia Luzene ontem, o amor não é sentimento. O amor é uma vontade que temos. Deus também amou Israel e a nós por sua própria vontade. Quando Deus, Imagil, vai escolher Israel, Israel era o povo mais forte da terra, hein? Não era. Não era o povo mais forte da terra. Mas o que Deus fez? Deus escolheu aquele povo. Ele olha para mim e para você e diz: eu quero amar este homem e esta mulher. Há valor algum em mim ou em você? Há valor algum em mim e em você? Claro que não, mas Ele nos ama pelo que Ele é, não pelo que nós somos. Pelo que Ele é, não pelo que nós somos. Nós não somos nada, irmãos. Ele insiste em nos amar, mas nós não somos nada. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 5, verso 8, queremos ler com toda a congregação, vamos juntos ler esse texto, vamos lá. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, quando pecamos, nós agredimos a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, mas mesmo assim, Ele ama a Mateus, ama a mim, ama a Derval e ama a todos nós. Que tremendo Deus é esse, que apesar de sermos infiéis, Ele permanece fiel. Nós somos infiéis em muitas coisas, mas mesmo assim, Deus é fiel a cada um de nós, em sua palavra. Baseado nesta ação de Deus, nós devemos estar sempre abertos à reconciliação, mesmo com aqueles que nos ferem, nos maltratam, nos calunia, nos agride. Jesus ensinou a orar como, irmãos? Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, irmão Pedro, se eu quero ser perdoado por Deus, o que eu devo fazer? Perdoar as outras pessoas. Se eu não perdoo as outras pessoas, eu posso ser perdoado por Deus? Queridos, como queremos o perdão de Deus e não perdoamos as outras pessoas que nos magoam e que nos deixam tristes? Queridos, ser perdoador é o mesmo que ser cristão. Ser perdoador é o mesmo que ser. Eu tenho que perdoar a minha esposa, meu irmão. Eu tenho que perdoar o meu amigo. Eu tenho que perdoar até os inimigos. Eu tenho que perdoar até os inimigos. Eu sei que tem alguns irmãos que estão se remexendo aí no banco, mas nós temos que perdoar até os nossos inimigos. Terceiro ponto da nossa reflexão: o amor que perdoa tem o poder de derreter o coração mais duro e transformar vidas arruinadas. Transformar vidas arruinadas. Nós vamos para o capítulo 11 de Oséias, também tem exposto aqui. Quando Deus
Deus diz para Oséias: quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereciam sacrifício aos Balaíns e queimavam incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar, tomando nos meus braços. Mas eles não perceberam. E fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Que declaração de Deus feita a Israel e também a cada um de nós. Deus não age como juiz agora, e Oséias não agiu como juiz. Ele simplesmente estendeu a mão para Gomer. Ele não agiu como juiz, porque se ele agisse como juiz, Júnior, ele tinha acabado com aquela relação. Irmão Elias, se ele age como juiz, ele tinha rompido para sempre o relacionamento que ele tinha com Gomer, ou não? Mas ele não agiu como juiz. Ele agiu, Aristóteles, como alguém que ama Gomer. Ele não queria destruir a relação, ele queria a reconciliação. Por isso que ele age com amor. E Deus ainda quer agir comigo, com Alexandre e com você, com amor. Com amor. A Bíblia mostra muitos textos que Deus nos ama, mas não existe nenhum texto onde o amor de Deus brilha mais do que na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por nós, Ele mostra e demonstra para todos nós de uma forma visível que Jesus morreu para nos salvar. Ali o Deus Emanuel, o Deus que se fez homem, morreu para nos salvar. Queridos, não existe nenhum outro lugar na Bíblia onde Deus e o seu amor brilhem tanto como naquele lugar. Passar, irmã. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Eu só pude ser reconciliado por Deus porque eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador. Outros aqui tiveram essa mesma experiência. E eu pergunto: você já teve essa experiência também? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Esses dois textos eu achei muito parecido, e olhando esses dois textos e vendo, por exemplo, da perspectiva de Paulo, Paulo disse que este amor o constrangia. Realmente me constrange ver tanto amor de Deus por mim e tanta infidelidade minha para com Ele. Faça uma avaliação no seu coração. Um Deus que é amor, que é perdão, que deseja me carregar no braço. Você esperneia tanto para não fazer a vontade dele. Eu entendo então o que o apóstolo Paulo falou. Porque Deus deseja sempre amar, proteger, ajudar, reconciliar, ao ponto de Jesus, na cruz do Calvário, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Eu achei muito bonita esse coraçãozinho, um bocado de gente trabalhando para reconstruir o coração, que significa amor, reparando relacionamentos. Só
só poderá acontecer quando, em primeiro lugar, quando o mais forte estender a mão ao mais fraco. Segundo, quando usarmos de amor verdadeiro. Só o amor verdadeiro pode mudar a vida. Vocês veem que tem um coração ali dentro da Bíblia, provando que o amor de Deus é a mensagem central da palavra dele. Terceiro, quando esse amor derrete corações e transforma vidas arruinadas. Transforma vidas arruinadas. Meus amados irmãos e amigos aqui presentes, Jesus Cristo é o maior exemplo de amor para as nossas vidas. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor para as nossas vidas.